Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje estamos iniciando o livro de Daniel, capítulo 1, onde o tema é: faça a diferença onde Deus te colocar. Onde Deus colocar você, faça a diferença. Pode ser num lugar difícil, pode ser num lugar cheio de fofoca, pode ser num lugar que tenha vários tipos de religião. Faça a diferença. Faça só o seu, adore Deus. E mesmo a gente fazendo só o nosso e adorando Deus, o inimigo se levanta, vem fofoca, né? Tanta coisa com o nosso nome, mas a gente fecha a boca e continua na posição que o Senhor quer. Amém? Vamos ver aqui a atitude de Daniel e de seus amigos? Capítulo 1 de Daniel. Daniel na Babilônia. A Babilônia era o mundo, era o pecado. Mas Daniel e seus amigos tiveram posicionamento como servo e serva do Senhor. No ano terceiro, o reinado de Josias, Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Veja que o rei Nabucodonosor veio e a sitiou, né? E guerreou, tomou ela. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra do Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. A Bíblia diz que foi o Senhor que entregou. O inimigo só ataca eu e você se o Senhor permitir por algum propósito, por um propósito. Então aqui o Senhor entregou e ele levou alguns utensílios para a casa do seu Deus. O que eu acho lindo é que o nome de Deus aqui está maiúsculo e os deuses de Nabucodonosor minúsculo, porque o nosso Deus é o eterno, na verdade, o único. E disse o rei Aspenas, chefe dos eunucos, que eu trouxesse algum dos filhos de Israel da descendência real dos príncipes. Veja que quando ele sitiou Jerusalém, ele pediu para que viesse para a presença do rei aqueles que eles trouxeram cativo, alguns, mas disse uma coisa aqui interessante, da descendência real dos príncipes. Então, naquele tempo, tinha descendente de reis e era servo do Altíssimo. Você também é descendente de rei, eu também sou. De quem? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Veja, para servir ao rei. E tem pessoas que sabem do meu e do teu potencial. Não se deixe levar por qualquer coisa, por conversa. Nós temos valor. Nós somos filha dos reis. Nós temos sangue real. Glória a Deus. Lá do celeste, lá do céu. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábio em ciência e entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e que lhe ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. Veja que seria jovens bem capacitados, que tinha sabedoria, entendimento e ciência. Se fosse hoje uma pessoa que tivesse um currículo impecável, naquele tempo já tinha. Naquela época já tinha a internet da época, porque aqui ele pediu pessoas que ensinassem a letra, as línguas, quer dizer, que soubesse outros idiomas e também tivesse boa aparência e fosse instruída em sabedoria e em ciência. Existia tecnologia naquela época, da época. E esses jovens que eles pediram foi do povo de Deus. Veja que naquele tempo já tinha pessoas capacitadas para a época, como hoje tem. E o rei lhe ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no final destes pudesse estar diante do rei. Tem hora que minha garganta irrita mesmo. Veja que ele pediu para que trabalhasse esses jovens capacitados, né, que tivesse esse currículo impecável, para que instruísse eles em tudo, digamos, na cultura da época, comesse os manjares, tomasse do vinho, para que após 3 anos estivesse diante do rei para o servir. Você que tem habilidades,
sabe, tem curso de tecnologia, de internet, na internet, computação, o mais alto nível, e é servo de Deus, continue como servo e serva, porque na hora certa Deus te apresenta. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja que esses 4 jovens tinham essas habilidades. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Mudaram o nome deles, porque fazia parte daquela cultura do rei Nabucodonosor. Eles não estavam mais em Israel, estavam ali na Babilônia como cativo. Mas eles não disseram nada, porque o segredo é fazer a diferença onde chega. Você está numa faculdade, num trabalho, numa Babilônia, como estava esse jovem, continue servo e serva, porque eles têm que ver a diferença, como diz Malaquias 3:18, e verás a diferença entre quem serve e quem não serve. Veja que mudaram os nomes deles, mas a essência que estava dentro deles, ninguém muda. Só eu e você, se não der testemunho, quiser. Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja que Daniel tinha habilidade, sabia de toda letra e ciência, sabia outras línguas, mas não quis se contaminar com aquelas iguarias, com aquele vinho do rei. Porque para ser honrado, para ser promovido no trabalho, para ser capacitado, não precisa se contaminar. Precisa dar testemunho. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Deus viu a fidelidade de Daniel e fez com que aqueles eunucos achassem graça nele. Veja que o título é faça a diferença onde Deus te colocar. E Daniel estava fazendo. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois, porque me viria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, e as vossas idades, assim, poria em perigo a minha cabeça com o rei. Veja que o eunuco disse: se você não comer das iguarias do rei, não tomar do vinho, eu posso morrer. Olha a resposta de Daniel. Então disse Daniel aos despenseiros, ao quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos dês legumes a comer e a beber água. Veja que ele pediu. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Veja que jovem sábio. Dá para entender que Daniel era o líder aqui, né? Que ele falou por ele e pelo jovem que estava com ele. Ele disse: olha, experimenta a gente 10 dias para ver a aparência da gente, né? Se tem diferença da dos outros. E depois de 10 dias, faça o que vocês quiserem. Com certeza, nesses 10 dias, eles estavam orando. Eles estavam jejuando, eles estavam falando com o mestre. Porque independente da Babilônia que você anda, você tem que falar com o Senhor. Você tem que ser fiel ao seu Deus. Porque quem aí vai te honrar aí é Deus. Ele consentiu com isso e o experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, a aparência e os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Veja que depois de 10 dias, a aparência de cada um era melhor. 10 vezes não, perdão, era bem melhor. Sabe o que é isso? É quem não se contamina. É quem faz a diferença onde Deus coloca. Eles estavam ali cativos, mas não se contaminaram. Não coma das iguarias, não coma do vinho, porque você vai se perder. Você vai perder a sua identidade de cristão, daqui a pouco está afastado do Senhor. Assim, os despenseiros tirou-lhe a porção das iguarias do vinho e que davam de beber e lhe davam legumes. Começaram a comer legumes, comida leve. Não deixe as iguarias do rei fazer com que você se afaste de Deus.
Legumes aqui é coisa santa, coisas abençoadas. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E esses jovens não se contaminaram, porque tinha compromisso com o Senhor, tinha identidade. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonho. Além de Deus dar tudo a esse jovem, ainda acrescentou entendimento, sonho e visões mais a Daniel. Sabe o que é isso? Fidelidade, não se contaminar. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. Veja que diante do rei, o rei não achou pessoas mais capacitadas do que aquele jovem. A Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. E esses jovens não se contaminaram. E aí, a vitória chegou, a promoção. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhe perguntou, e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. De ciência, ele achou 10 vezes mais eles capacitados que os astrólogos e os doutores da época. Porque a Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. E esses jovens honravam ao Senhor. Para terminar o 21. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Seja fiel no pouco que Deus te coloca no muito. Não se misture, não coma das iguarias, não tome do vinho. Faça a diferença, ame, respeite, obedeça as pessoas. Na faculdade, faça seu trabalho, na igreja, seja bênção aos líderes. Mas não se contamine, seja diferente, porque Deus deu 10 vezes mais tudo a eles. Faça a diferença onde Deus te colocar, e foi o que eles fizeram. É um exemplo e uma orientação do Senhor para nós. Amém. Amanhã vamos continuar no capítulo 2. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.